Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Escola de Varejo da Casa do Óleo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a precificação. Afinal de contas, a precificação é a forma mais eficiente de você aumentar a margem e o faturamento da sua empresa. Mas precificar um produto ou um serviço não é algo assim tão simples. Vamos pensar um pouco. Quanto custa uma calça jeans? Bom, você pode ter pensado que uma calça jeans deve custar algo em torno de R$19,90, R$29,90, R$30, R$50, R$100, R$200. Bom, é muito difícil definir o preço de uma calça jeans. Mas prestem atenção, o que eu perguntei foi qual é o custo de uma calça jeans. E o custo de produção de uma calça jeans é muito simples de ser calculado. São alguns metros de tecido, alguns metros de linha, um fecho, um botão e a mão de obra de um funcionário que vai fazer o corte e a costura desta calça. Mas apesar do custo ser muito parecido, nós temos calças jeans que são vendidas realmente por R$19,90, mas podemos ter também calças vendidas até o preço exorbitante de R$250 mil. Bom, você não ouviu errado não, existem calças vendidas a esse preço. E por que elas são vendidas assim? Porque diferente de pensar o preço como uma relação com o custo de produção, o preço pode ser pensado com relação ao valor que é dado pelo consumidor final a um determinado produto. Vamos trazer isso para um outro exemplo. Pense assim, qual é o preço de uma água, de uma garrafa de água de 500 ml? Depende. Se você comprar essa água em um supermercado, provavelmente você pagará um pouco mais barato por essa água. Porém, se você comprar essa mesma água em uma loja de conveniência às 2 horas da manhã, você vai pagar um valor bem mais alto pela mesma água, pelo mesmo produto. Em uma praia, em um momento de calor, em que você precisa tomar a água, ela vai ser um preço muito mais alto. Em um show, em um evento, em um jogo de futebol, o preço de uma garrafa de água vai subir, exatamente porque o valor percebido pelo cliente naquele momento é muito maior do que o valor percebido, por exemplo, em um supermercado. Vamos pegar um outro exemplo. Quanto custa uma bolsa? Qual é o valor de uma bolsa? Ela pode custar R$200, ela pode custar R$5 mil e ela pode chegar a custar R$60 mil. Depende do valor que é percebido pelo cliente no momento de adquirir essa bolsa. Então, quando nós falamos de precificação, nós estamos falando de uma relação entre os custos de um produto e o valor que é percebido pelo cliente ao comprar esse produto. Nós podemos segmentar o preço de diversas formas. Uma das mais tradicionais é segmentar pelo volume. É muito comum que no varejo nós façamos um preço para uma determinada quantidade de produtos, mas se o cliente comprar uma quantidade maior, esse preço vai cair. Mas essa não é a única forma de segmentar o preço. Nós podemos também segmentar pela localização de sua loja ou de seu varejo. Nós sabemos que em determinados bairros, em determinadas regiões da cidade, o preço por um produto ou um serviço pode ser mais caro do que em outras regiões, de acordo com a localização deste ponto de venda. Uma outra forma de segmentar o preço é o serviço oferecido. Quanto mais serviço você adiciona ao produto, você pode cobrar mais. Se você vende simplesmente 1 litro de óleo e um filtro, você vai cobrar um determinado preço, mas se você faz a troca de óleo, o preço será mais alto. Bom, nós podemos segmentar também pelo momento de compra. Nós sabemos que quando um cliente tem urgência de um determinado serviço ou de um produto, ele está disposto a pagar mais por esse serviço ou por esse produto. Outra forma de segmentar o preço é aquilo que nós chamamos de preço psicológico. O que é o preço psicológico? São aquelas formas, aqueles truques que são utilizados pelas empresas para fazer com que nós possamos pagar mais por um produto. Um bom exemplo disso é aquela história do preço quebrado, 1 centavo a menos. Quando nós falamos R$ 29,99, nós não estamos falando 30. Pode parecer até engraçado usar o R$ 29,99, mas psicologicamente nós percebemos esse preço como mais baixo do que R$ 30.
Uma outra forma de usar o preço psicológico é aquilo que chamamos de ancoragem de preço. Vou dar um exemplo disso. Se você for até uma loja e ver uma geladeira por R$ 1.999 e do lado dela você ver uma outra geladeira por R$ 4.999, você vai achar absurdamente cara essa geladeira. Mesmo que ela seja maior, com 2 portas, com um acabamento melhor, com mais características, com um design diferenciado, você vai achar um absurdo. Mas se entre essas duas geladeiras tiver uma mais simples, no modelo tradicional por R$ 3.999, você vai começar a achar aquela de R$ 4.999 um bom negócio, pois na comparação entre essa geladeira mais moderna, com melhor design, e aquela mais simples, mas com um preço mais próximo, você vai ter uma percepção de preço diferente. As lojas usam isso o tempo todo. Lojas de lanches, de fast food, usam isso com o tamanho, por exemplo, dos seus sanduíches, dos seus refrigerantes e das suas batatas. Elas fazem você entender que a batata grande, que o refrigerante grande é mais barato quando é comparado com o de tamanho médio. Outra forma de usar o preço psicológico é aquilo que chamamos de contraste visual. Quando você coloca o preço anterior e um desconto e apresenta o preço atual, psicologicamente a pessoa pensa, olha, estava mais caro, agora está mais barato, então está na hora de eu comprar esse produto, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Outra forma de usar o preço psicológico é o parcelamento. Quando eu falo o valor da parcela e não o valor total do produto ou do serviço, a percepção do cliente é que o produto é mais barato. Nós podemos também usar aquilo que chamamos de descontos sazonais. A promoção da semana, promoção do dia, promoção do final de semana, promoção de aniversário, todos esses tipos de descontos que parece que tem um início, meio e fim, ou seja, vão acabar em determinado momento, fazem com que a pessoa ache que aquele preço está mais barato. Outra forma de usar o preço psicológico é aquilo que chamamos de regra do 100. Quando você tem um desconto que em dinheiro vai parecer maior do que se eu der esse desconto percentualmente, é melhor que eu apresente daquela forma que parece ser o maior desconto possível. Então, se eu tenho um produto que custa R$200 e eu vou dar um desconto de 10%, ele vai cair para R$180. Mas se eu apresento isso como um desconto de R$20, ao invés de apresentar com um desconto de 10%, a percepção do consumidor é que ele está ganhando um desconto maior. Outra forma de usar o preço psicológico é o desconto por quantidade, aquela tradicional promoção leve 3, pague 2. Quando você faz esse tipo de ação, o consumidor percebe que ele está tendo uma grande oportunidade de fazer um bom negócio. Outra forma de usar o preço psicológico é quando você usa um determinado motivo para dar o desconto. Pode ser o aniversário da empresa, pode ser a Black Friday, pode ser o aniversário do próprio cliente. Quando você usa um gancho para dar o desconto, a percepção do cliente é que ele faz um bom negócio. Nós temos também aquele preço psicológico quando você vai vender um serviço ou um produto mais caro, que tem melhores características técnicas. Importante então nesse momento você dar primeiro as vantagens deste produto para depois oferecer o preço. Isso acontece, por exemplo, quando você vai oferecer um lubrificante sintético. Ele é mais caro, mas ele tem características que fazem com que, no longo prazo, ele seja mais econômico para o cliente. Então é importante que você primeiro apresente as características do produto para depois falar do preço. Bom, o preço psicológico pode ser utilizado de várias formas diferentes. Qual é o tipo de precificação que você utiliza em sua empresa? Você quer melhorar a gestão da sua empresa? Quer preparar a sua equipe e atender melhor o seu cliente? A Escola de Varejo da Casa do Óleo pode te ajudar. Pergunte a seu vendedor como participar dos nossos treinamentos. Até o próximo vídeo.